Boa noite. Agora eu acho que tá ok. Vou começar aqui hoje falando sobre dor de cabeça, né? Então, para quem não me conhece, eu sou a Giovana Prado, eu sou bióloga esteticista, eu sou acupunturista, especialista em auriculoterapia. E aqui eu gosto muito de falar sobre auriculoterapia e hoje eu vou falar mais especificamente sobre as dores de cabeça, que é uma das grandes queixas que eu tenho em consultório. Então, a grande maioria dos meus pacientes, eles vêm me buscando por conta das dores de cabeça. Então, isso acaba sendo algo, assim, muito corriqueiro, muito comum. Então, eu resolvi falar sobre isso hoje, tá? Na verdade, a dor de cabeça, ela tem diversos tipos de dor de cabeça. E é por isso que a gente tá aqui para falar sobre elas, tá? Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre os tipos de dor de cabeça. Bom, primeiramente, a dor de cabeça ela também pode ser chamada de diversos outros nomes, como, por exemplo, cefaleia. Então, toda vez que eu me refiro a uma cefaleia, eu estou, na verdade, falando de uma dor de cabeça, ok? Bom, sendo assim, a gente pode falar que cerca de 140 milhões de brasileiros sofrem com algum tipo de dor de cabeça. O tipo de dor de frequência, a frequência com que a pessoa sente essa dor de cabeça, ela varia bastante. Algumas pessoas sentem dor de cabeça todos os dias, outras pessoas sentem as dores de cabeça mais esporadicamente. Porém, os dados que a gente estima é que mais ou menos 140 milhões de brasileiros sofrem desse mal. A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela acredita que 15% da população mundial também sofre com dores de cabeça, mas no caso da OMS, ela fala especificamente do tipo de dor de cabeça da enxaqueca. A enxaqueca é uma dor de cabeça que ela tem algumas peculiaridades. Então, acredita-se que existem em torno de 150 tipos de dores de cabeça e a cefaleia é uma delas, a enxaqueca é uma delas, tá? Então, mais ou menos 150 tipos de cefaleia e a enxaqueca é uma delas. A enxaqueca, ela tem uma característica de ser meio migratória, é muito comum que ela tenha ali como ponto principal, como um ponto de gatilho. Pode ser, por exemplo, uma emoção, pode ser um alimento, né? Então, ela tem ali um gatilho também e ela acaba sendo algo assim muito curioso também de ser trabalhado. A gente também consegue tratar enxaqueca na auriculoterapia. E o legal da aurículo, gente, é que quando a gente faz auriculoterapia e a pessoa tá ali num tratamento, fazendo bonitinho, certinho, ela passa a espaçar as crises de enxaqueca e aí ela chega num determinado momento que ela realmente consegue ficar longos períodos sem ter esse tipo de problema, né? Então isso acaba sendo muito interessante. E qual é, né, o grande problema da pessoa que sofre com a enxaqueca, né? Com as dores de cabeça de uma forma geral, mas no estudo aqui que eu peguei estava falando mais especificamente da enxaqueca. As pessoas elas passam a perder qualidade de vida. Essas pessoas, elas acabam tendo problemas no trabalho, porque no dia que elas estão com a enxaqueca, ou elas não conseguem ir trabalhar, ou elas já estão no trabalho, mas elas não vão render, né? Isso vale também para os estudos, né? Tem o mesmo problema. Para atividades de lazer, então a pessoa deixa de ter momentos ali de lazer por conta disso. E até mesmo a vida sexual dela acaba ficando bastante comprometida por conta dessas dores de cabeça. Então, nem sempre a desculpa da dor de cabeça é só uma desculpa, tá? Então, a gente tem aí diversas formas diferentes de tratar essas dores de cabeça, né? Então, a gente precisa, primeiramente, quando chega um paciente pra gente falando sobre as dores de cabeça, é importante que a gente saiba não só fazer o protocolo, fazer o diagnóstico, mas é importante que o cliente chegue para a gente e saiba relatar como é essa dor que ela está sentindo. É uma dor na testa? É uma dor na cabeça toda? Como é essa dor de cabeça? Então, as características da cefaleia, da dor de cabeça, elas são bem importantes
para a gente também no momento de dar esse diagnóstico, tá bom? Bom, então aqui serve um alerta, né? É normal sentir dor de cabeça? Até é. O que não é normal é uma frequência muito grande. Então, se a pessoa tem 3 ou mais dores de cabeça por mês, ela já precisa de um acompanhamento médico, ela já precisa buscar um auxílio médico para fazer alguns exames e ver até que ponto aquilo ali está dentro da normalidade ou aquilo está associado a alguma patologia, tá? E aí entra uma coisa muito importante que eu falo para vocês sempre: cuidado com a automedicação. Primeiro, porque a automedicação ela pode esconder, mascarar o sintoma. Então, se a dor de cabeça, na verdade, for uma patologia que está ali desencadeando, você vai só mascarar o sintoma e vai deixar essa patologia continuar crescendo ali dentro de você, né? Se for um problema de saúde qualquer, ele vai continuar existindo, mesmo que você não esteja sentindo a dor de cabeça. Então, a gente precisa sempre tomar esse cuidado no que diz respeito à automedicação, tá? Bom, existem alguns hábitos que eles acabam auxiliando, fazendo com que essas dores de cabeça elas sejam mais frequentes. Então, elas são fatores que a gente chama de piora para o quadro da cefaleia. Dentre eles, a gente pode destacar alguns. Então, por exemplo, uma má alimentação. Uma alimentação que está ali muito rica em besteiras, né? Em fast foods, em embutidos, em alimentos que a gente sabe que não são saudáveis. Então, uma alimentação que é baseada nesse tipo de alimentos, ela acaba deixando o organismo mais sobrecarregado e aí ele acaba trazendo para a gente alguns malefícios e para algumas pessoas esses malefícios ele é evidenciado através das dores de cabeça. Outra coisa muito comum também é o uso, né, um consumo excessivo do álcool e também dos alimentos gordurosos. Então, até mesmo essa associação do álcool com alimento gorduroso ou só mesmo do álcool, né, ele também acaba trazendo prejuízos aí no que diz respeito às dores de cabeça. O estresse, né? Então, o estresse, ele é um fator, assim, absurdo. É muito comum que, às vezes, a pessoa, quando ela tá numa situação de estresse, o primeiro sintoma que ela tem, meio que para fazer ela sair daquela situação, né? É a dor de cabeça. Então, a dor de cabeça, ela surge ali no momento X e ela acaba sendo muito comum e acaba sendo uma coisa que é um ponto de fuga, sabe? Então, a dor de cabeça, ela vem meio que como um ponto de fuga. E aquele reloginho ali, né? Esse reloginho aqui esquisitinho, ele vem aqui para mostrar pra gente o jejum intermitente. Não o jejum intermitente, a dieta do jejum intermitente, mas as pessoas que fazem um jejum prolongado. A palavra é jejum prolongado. Então, um jejum muito prolongado, muitas horas de jejum, seja pelo motivo que for, ela pode também desencadear uma crise de dor de cabeça, tá? E isso também é algo, assim, muito comum de acontecer, ok? Então, a gente precisa tomar também esse tipo de cuidado. Uma boa alimentação, estar sempre hidratado, procurar fugir de situações de extremo estresse e procurar comer sempre com intervalos regulares para que a gente não caia nesse problema das dores de cabeça intermitentes, tá? Bom, o que mais então? A gente tem, basicamente, quando a gente fala em dor de cabeça, eu falei que a gente precisa tomar cuidado com a automedicação, porque a gente pode estar escondendo algum sintoma. Basicamente, a dor de cabeça ela pode ter 2 tipos de origem, digamos assim. Então, quando a gente chama ela de dor primária, é quando a gente tem algum problema que ele já vai trazer dor de cabeça. Então, por exemplo, a enxaqueca. A enxaqueca é um problema de, né, muitas vezes ali tensional na cabeça e aí ele vai levar a uma dor de cabeça. É um problema que leva à dor de cabeça. A doença é a dor de cabeça. Só que ela pode ser um problema secundário. O
que é um problema secundário? Um problema secundário é quando a gente tem uma doença de base, a gente tem uma outra doença qualquer, e um dos sintomas da doença é a dor de cabeça. Então, por exemplo, pressão alta. Vocês já ouviram falar que a pessoa às vezes fala assim, eu tô com uma dor de cabeça, tem pessoas, por exemplo, na nuca. Eu tô com uma dor de cabeça aqui na nuca, quando mede a pressão tá altíssima. Então, a doença é a dor de cabeça? Não, a doença é a pressão alta. Qual que é o sintoma dessa doença? É a dor de cabeça. Né? Então, como a pressão alta, existem outras doenças. Por exemplo, a pessoa está com problema na visão, ela não enxerga bem, ela está com uma miopia, ela está com qualquer coisa ali, e aí, por conta dela ficar forçando a vista, ela sente aquela dor de cabeça atrás dos olhos. O problema é a dor de cabeça? Não, o problema é a baixa visão. E aí, ela se manifesta, o sintoma daquela doença é a dor de cabeça. Então, nem sempre a dor de cabeça, ela é o principal problema de uma pessoa. Isso também é algo que a gente precisa dar uma prestada de atenção no momento que a gente vai fazer o nosso diagnóstico. Por quê? A gente só tratar a dor de cabeça também é uma forma de mascarar, às vezes, um sintoma. Então, a gente precisa ouvir o cliente, conseguir entender um pouquinho o que ele está trazendo, para a gente poder auxiliá-lo aí. E tendo qualquer tipo de suspeita de uma pressão alta, de um problema de visão, de um outro problema qualquer de saúde, precisa ser orientado, né? A gente precisa orientar o nosso cliente a buscar ajuda médica. E aí, assim, conseguir, de fato, resolver esse problema, tá bom? Então, acaba que isso é muito importante também, tá? Bom, e aí, quais são os tipos de dor de cabeça que nós temos quando a gente pensa na luz da medicina chinesa? Basicamente, na medicina chinesa, a gente tem um tipo de dor de cabeça relacionada a cada um dos 5 elementos. Então, basicamente, a dor de cabeça quando ela está relacionada ao elemento madeira. Como que essa dor se manifesta? Bom, quando ela está relacionada ao elemento madeira, é uma dor que ela dói nas têmporas. As têmporas, para quem não sabe, essa região aqui, logo depois dos olhos, a gente tem uma depressão. É dessa região aqui que é as têmporas. A pessoa sente uma dor nas têmporas, tá? Nessa região lateral aqui da cabeça. Essa dor, né? Às vezes tem gente que reclama que a dor tá apertando, ela dói de forma diferente. Algumas pessoas reclamam que tá latejando, né? Enfim. Mas a dor, ela se concentra aqui nas laterais da cabeça. E essa dor, ela comumente está relacionada ao estresse. Vamos lembrar que o estresse é uma emoção que afeta muito o elemento madeira, afeta muito o fígado e a vesícula biliar. Olha lá embaixo que eu coloquei para vocês uma colinha do Zhang e do Fu do elemento madeira, né? Então, o fígado e a vesícula biliar, que são os órgãos, o órgão e a víscera do elemento madeira, eles são muito... eles acabam sofrendo muito com estresse. Então, essa dor de cabeça lateral, né, sentida ali com bastante percepção. E aí, a pessoa chega reclamando, falando que tá com dor de cabeça. Você pergunta para ela, como a sua dor de cabeça é? E ela fala, dói aqui dos lados. Já pode relacionar essa dor de cabeça ao elemento madeira. E aí, você pergunta para ela, você tá muito estressado? Muito estressada? E aí, possivelmente, a sua resposta será sim. E aí, check. Você pode marcar lá o elemento madeira. Joinha. Aí, encontramos, então... Vamos trabalhar o elemento madeira. Então, guardem bem. Dor de cabeça nas têmporas, elemento madeira, tá? Bom, e aí a gente tem o próximo elemento, que é o elemento fogo. O elemento fogo é uma dor que a gente chama de dor em capacete. Por quê? Porque a pessoa não sabe nem falar onde dói a cabeça toda. A cabeça toda dói. Essa dor de cabeça que dói na cabeça toda, então é uma dor de cabeça relacionada ao elemento fogo. Ela está muito relacionada a problemas de relacionamento. Então, a pessoa que tem uma dificuldade maior de se relacionar, ou às vezes ela está com uma dificuldade em algum relacionamento em específico naquele momento, seja ele de qualquer tipo. Quando eu falo relacionamento, eu nem estou me referindo a um relacionamento necessariamente amoroso. Pode ser um relacionamento de familiares, pode ser um relacionamento no local de trabalho, qualquer tipo de relacionamento, qualquer tipo de problema que traga aí que tem um problema de relacionamento que está afetando bastante a pessoa,
ela vai estar ali relacionada com esse elemento fogo, tá? Então, a pessoa chegou para você, você perguntou, como a sua cabeça dói? Ai, dói a cabeça toda. Vai lá, dor de cabeça e capacete. Aí você pergunta para ela, tá com problema de relacionamento? Possivelmente ela vai falar que sim. E aí você marca a dor de cabeça do elemento fogo. O elemento fogo, ele tá ligado ao coração e ao intestino delgado, né? Então, a gente acaba trabalhando esses dois pontinhos aí também dentro da nossa auriculoterapia, tá? Bom, além disso, a gente tem também uma dor de cabeça vinculada ao elemento terra. A dor de cabeça relacionada com o elemento terra é uma dor que dói frontal, que dói aqui na testa, sabe? Então, a pessoa reclama de uma dor de cabeça na testa, que dói a testa, que não sei o quê. Bom, essa dor de cabeça frontal, ela tá muito relacionada com aquelas pessoas que têm muitas preocupações, tem muito pensamento, a pessoa tem dificuldade para desligar, muitas vezes ela sofre também com insônia, porque ela não consegue dormir, porque ela não consegue desligar, a cabeça dela não para, ela tá o tempo todo ali, ó, a cabeça dela funcionando 24 horas por dia. Essa pessoa acaba tendo uma dificuldade maior aí com desligar mesmo, tá? Conseguir desligar, principalmente para dormir. E aí essa pessoa tem um problema de dor de cabeça relacionado ao elemento terra. E o elemento terra, ele está relacionado com o baço, pâncreas e o estômago. Esse é o Zang e o Fu dele. Então, baço, pâncreas e estômago. Então, pessoa que tá dor de cabeça principalmente na região da testa. Você conversa com ela, você vê que ela é uma pessoa que não consegue parar. Ela relata excesso de pensamentos, excesso de preocupações, dificuldade até mesmo para dormir por conta disso. Pronto, você pode marcar uma dor de cabeça causada por um desequilíbrio no elemento terra, tá? Então, mais uma dor de cabeça interessante para a gente falar. A próxima é a dor de cabeça relacionada ao elemento metal. A dor de cabeça relacionada ao elemento metal, ela dói aqui entre as sobrancelhas e aqui abaixo dos olhos. É uma dor de cabeça também vinculada. Sabe quando a pessoa tá com sinusite? Que ela sente aquela dor de cabeça aqui nessa região? Ela sente aqui tudo aqui, ó, doendo, parece que tá tudo congestionado. É esse tipo de dor de cabeça, tá? Essa dor de cabeça, ela é uma dor de cabeça que ela tá muito ligada à tristeza, ela tá muito ligada ao apego ao passado. Então, são pessoas que elas gostam muito de lembrar do que já passou, são pessoas muito ligadas com aquilo tudo que já passou pela vida delas. Essas pessoas, elas são pessoas que ela tem ali uma melancolia maior, né? Você consegue perceber isso nessas pessoas. Essas pessoas, elas têm, então, um desequilíbrio no elemento metal, um desequilíbrio no Zang Fu, pulmão e intestino grosso. Então, a gente precisa tomar um maior cuidado com essas pessoas, maior cuidado com esses órgãos e vísceras dela, e tratar os dois para poder ajudar a equilibrar esse tipo de dor de cabeça, tá? E aí, por fim, a gente tem a dor de cabeça do elemento água. A dor de cabeça do elemento água é uma dor de cabeça que a pessoa refere dor na nuca. Essa dor de cabeça referida na nuca, muitas vezes ela pode estar junto com uma rigidez cervical. Então, a pessoa reclama que está com uma espécie de torcicolo. A cabeça parece que está presa aqui, ela não consegue mexer direito o pescoço. E aí, ela percebe também essa dor de cabeça. Isso acaba sendo ruim, isso acaba sendo limitante, isso acaba sendo muito, muito, muito ruim para ela. Essa pessoa, muitas vezes, também vai relatar para você problemas com medo. Então, é uma pessoa que sente mais medo, ela tem mais propensão a ter até mesmo síndrome do pânico, né? Qualquer coisa nesse sentido. Então, essa pessoa tem um desequilíbrio no elemento água. Esse equilíbrio está no Zang Fu, rim e bexiga. Então, a gente precisa tratar esse desequilíbrio, o rim e a bexiga do meu paciente. Tá, eu já falei para vocês que quando a dor for no elemento fogo, dor em capacete, a gente vai tratar ali o meu Zang Fu, coração e intestino delgado. Quando for do elemento madeira, né, que é a dor nas têmporas, eu vou tratar o meu Zang Fu
fígado e vesícula biliar. Quando for relacionado ao elemento terra, que é aquela dor de cabeça mais na testa, eu vou tratar o Zangifu baço pâncreas e estômago. Se for relacionado à água, vou tratar uma dor de cabeça na nuca, vou tratar o rim e a bexiga. Se for do elemento metal, aquele que é mais aqui na região dos olhos, né, mais na sobrancelha, abaixo dos olhos, eu vou trabalhar o pulmão e o intestino grosso. O Zangifu estão ok, né? Mas é só isso que a gente vai tratar? Não. Existem mais alguns pontos que nós podemos inserir também no protocolo para poder melhorar ainda mais isso tudo que a gente está trabalhando. Então, o primeiro ponto que eu coloquei ali num rosa é o Shenmen. É um ponto que ajuda a gente a fazer um equilíbrio geralzão aí. O segundo ponto é o ponto do Zangifu acometido. Então, a gente trabalha tanto o Zang quanto o Fu. Então, a gente vai lá e observa o tipo da dor de cabeça, vê qual que é o elemento que está em desequilíbrio. De acordo com o elemento, a gente vê qual é o Zangifu que está associado a ele e, pá, vai trabalhar ele nessa orelha. O próximo ponto é a analgesia. A analgesia que é um ponto para diminuição de dor, de qualquer dor. Tá? Que é esse ponto verdinho ali que eu coloquei para vocês na orelha. Aí tem um outro ponto que é um ponto do tronco cefálico, que a gente trabalha a dor de cabeça. Esse ponto, gente, as pessoas que estão do meu lado às vezes reclamam de dor de cabeça, eu venho aqui dou um apertãozinho na orelha deles e eles falam para mim assim: ai meu Deus, para de doer a cabeça de tanto que dói a orelha. Ele fica bem dolorido quando a pessoa tá com dor de cabeça. Ele é um ponto muito bom, ele é extremamente eficaz para dores de cabeça no geral. E aí você vai lá, coloca a sua sementinha, o seu cristal ou o que você estiver querendo trabalhar nesse ponto em específico e você vai ver o quanto você vai ter uma melhora dessa dor de cabeça. Ela gente, quando você aplica a auriculoterapia, na hora já vai ter uma redução dessa dor, tá? Algumas pessoas chegam a zerar a dor, mas no mínimo você vai ter uma redução boa dessa dor de cabeça, tá bom? E por fim, em azulzinho ali, ó, eu coloquei o ponto relaxante muscular, porque sempre tem ali uma musculatura que acaba ficando mais rígida e acaba piorando aí essa dor de cabeça. E se esse for o caso, a gente consegue colocar o ponto relaxante muscular e aí a gente consegue melhorar, né, essa dor de uma forma geralzona, tá? Então, ela também é bem interessante e bem importante, tá bom? Bom, o que eu tinha para falar para vocês sobre dor de cabeça é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês aproveitem esse conteúdo e possam aplicar aí nos clientes de vocês. Para quem quiser, pode me seguir lá no Instagram. Quem tiver interesse em fazer cursos de auriculoterapia, quem quiser saber mais sobre a auriculoterapia, me segue lá. Tem sempre um post novo, tem sempre várias coisas a respeito. Sigam, olhem sempre os stories, que sempre tem coisa bacana para vocês poderem acompanhar, tá bom? Muito obrigada e até semana que vem.